gravação. Ok? Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 alunos. Estamos todos aqui já. Rafael precisou sair por conta do irmão dele, né? Do irmãozinho dele. Mas estamos todos aqui. Vamos tirar uma foto agora? Tirar uma foto, né? Todo mundo passando. Deixa eu passar perfume aqui também. Meu perfume acabou. Tem que passar álcool. Passar álcool aqui, né? Vamos lá. Digam X. Apareceu o nome de vocês. Aí, gente, aqui, ó, vou colocar aqui que vai aparecer o nome de vocês na foto. Vamos ver aqui como é que saiu o nosso print. Se foi legal, se foi batuta. Ficou bom, mas poderia ter sido melhor. Também, no final da aula a gente faz outro. Vamos lá para chamar então. Deixa eu ver aqui. Não é essa daqui, não é essa janela. Vamos lá. Vamos lá compartilhar a chamada de vocês. Cadê aqui? Hoje, 1º de setembro, né? Então vamos lá. Ananda. Ananda presente. David. Cadê o David? Presente. David presente. Giovana. Presente. Guilherme. O Guilherme respondeu no chat. Guilherme presente. Voltando. Gustavo. Gustavo respondeu no chat. Próximo aqui, Gustavo. Eloá. Vai só no chat, depois eu vejo isso. Aqui. Eloá. Caio Henrique. Presente. Caio Henrique presente. Caio Henrique. Caio Miguel. Caio Miguel. Caio Miguel. Tá. Caio Miguel ainda não chegou. Caio Miguel ainda não chegou. Luiz Antônio. Luiz Antônio presente. Maria Luísa. Maria Luísa presente. Maria Luísa. Presente, isso. Estou vendo o polegar dela. Mariane. Mariane já voltou. Cadê Mariane? Mariane presente. Mariane presente. Pedro Augusto. Ok, professor.
Rafael. Não tá aqui. Tá aí. E o Davi. Cadê o Davi? Davi falou no chat. Davi falou no chat. É presente. Olha o Pai Miguel chegando agora. A gente vai ali hoje 10h30, né? 10h30, 10h35, a gente consegue fechar. Beleza. 10h35, 10h40, a gente. Entre 10h30 e 10h40 a gente começa. Por mim, nós acabávamos às 9h47. Já tava bom. Agora, 3 minutinhos? Ah, muito rápido. Tá? Então vamos voltar lá, página 39, né? Continuando aí na página 39. Tá? Enquanto eu vou falando, vocês podem ir grifando já aí o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, certo? Da nossa página 39, que fala aí justamente sobre os recursos naturais, né? Os recursos naturais e a importância que eles têm para o continente africano, né? Aí na página 39 do livro de vocês têm um mapa aí, né? Das principais regiões com reservas e produção de alguns recursos naturais, né? Como a gente falou, é um continente como um todo é muito rico em minérios, né? Muito por conta também da formação do continente. O continente africano, como a gente viu lá quando a gente falou sobre o relevo, é um continente formado de formações de rochas cristalinas, tá? Rochas cristalinas muito antigas. Assim como a América do Sul, o relevo africano, do continente africano, tem ali perto de 900 milhões, 1 bilhão de anos, né? Coisa muito antiga, né? E região de rochas cristalinas, a gente tem muitos minérios, né? Ouro, por aí vai. Países como a África do Sul, a República Democrática do Congo e Botsuana são lugares que têm muitas reservas de ouro e também de diamantes, né? Como a gente sabe, os diamantes são pedras preciosas, são minerais, na verdade, né? São minerais que levam muito, mas muito tempo para se formar naturalmente. Então, nesses lugares com rochas cristalinas antigas, a gente tem várias minas de diamante, né? A África do Sul é um dos principais, se não o maior, é um dos principais produtores de diamantes do planeta, né? A bateria está acabando, vamos colocar para carregar aqui, né? Países. Aí a gente tem lá no norte do continente, Argélia, Líbia, Tunísia, grandes reservas de petróleo e gás natural. Grandes reservas lá, nesses países mais ao norte do continente, tá? E que são muito fundamentais para a economia desses países, tá? São países ricos, o Estado acaba sendo rico justamente por causa dessa exploração de petróleo. E nessa região aí, a gente tem vários países que fazem parte da OPEP. OPEP, que a gente vai ver, vão acabar vendo sobre ela mais no ano que vem também, no ano, é a Organização dos Produtores de Petróleo, é como se fosse um sindicato dos países que fabricam petróleo, né? Uma associação aí, tem países, tem a Líbia, tem a Argélia, tem a Nigéria, que é um importante país também, Nigéria que está mais aí na parte central do continente africano, tem Venezuela, tem Equador, tem também a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar, como importantes países dentro da OPEP, né? Então, a gente tem países da África que são os principais exportadores de petróleo, né? Então, se a gente observar nesse mapinha aí, da página 39, você vê as torrezinhas de exploração de petróleo aí, lá no norte, e também aí no litoral, né, da Nigéria, aí também na Costa do Marfim, a gente tem aí vários lugares com exploração de petróleo. Angola também, tá? Angola, inclusive, tem a Petrobras, a empresa brasileira, tem muitas parcerias com as
com a exploração de petróleo lá em Angola, né? A gente tem também aí, já na página 41, na verdade. A gente tem falando mais sobre que mesmo depois de anos da independência dos países, esses países estão muito ligados ainda às suas antigas colônias, né? A Argélia, por exemplo, muito ligada com a França, né? Chad, vários países com ligação com as antigas colônias. E, principalmente, da exportação desses recursos, né? Que a gente tinha falado até antes do intervalo, exportação de minério de ferro, exportação de petróleo, plantio de produtos agrícolas como algodão. 80% de todo o algodão que é plantado na África, que é explorado nos países africanos, vai para fora, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para a Europa, né? O cacau, da mesma coisa, né? Vai para as fábricas de chocolate na Suíça, vai para as fábricas de chocolate na Bélgica, né? Então, você tem aí essa dependência econômica desses países produtores de matéria-prima com países de exportação. E como eles são muito dependentes, né, dessa exportação, acaba que qualquer variação no preço desses produtos afeta bastante a economia do país. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram quando a gente estudou. Eu acabei de arrancar um negócio aqui que não podia arrancar. Deixa eu ver se eu colo de volta aqui no computador. Eita, nós. Depois tem que passar a cola Super Bonder aqui. Vocês lembram quando vocês estudaram sobre a crise de 29 no Brasil? Teve lugar no Brasil, nos Porto de Santo, o pessoal queimando café para tentar aumentar o preço, né? O Brasil, naquela época, era dependente demais do café. Então, quando o preço do café caiu, né, a economia do Brasil quase entrou em colapso, né? Então, vários países da África têm esse problema também, mas com produtos específicos. Os países do norte, Argélia, Líbia, Tunísia, ali, é com petróleo, né? A Costa do Marfim, com cacau, né? A Tanzânia ali, a Etiópia, às vezes com o algodão, né? Então, são países que têm problema justamente por conta de depender de um único produto, né? É a chamada maldição dos recursos, né? País com muitas reservas, com muitas riquezas naturais, com muitas plantações de algum produto, no caso, produtos agrícolas, né? Mas que não conseguem fazer com que você tem um pote de ouro, é como se você tivesse uma sacolinha de ouro, de moedas de ouro, mas você não tivesse como comprar nada com esse ouro. Você não conseguisse fazer esse ouro trocar por coisas, né? Para fazer sentido, para ajudar o seu país a desenvolver. Então, você tem lá Congo, você tem vários países com muito ouro, muito petróleo, mas que não conseguem usar esses recursos para desenvolver o país por vários motivos, como a gente já falou mais cedo, corrupção, conflitos internos, né? Por vários motivos. Eles não conseguem fazer essa riqueza melhorar a estrutura do país, melhorar as cidades, melhorar trens, melhorar a vida da população, né? Então, são países que não conseguem usar esses recursos naturais para promover o próprio desenvolvimento econômico e social, certo? Então, aí na página 41, vocês podem grifar aí, ó, vocês podem grifar aí, eu pulei, na verdade, né? Na página 41, vocês podem estar grifando aí nesse segundo parágrafo aí, a África, já no texto, não nesse texto de curiosidades aí, né? Aí, ó, a África também é rica em biodiversidade, tá? Vocês podem grifar aí. Esse segundo parágrafo aí, as primeiras 5 linhas dele, tá? Primeiras 5 linhas, até ali
explorada de modo sustentável, né? E as últimas 6 linhas, né? As últimas 3 linhas lá de baixo. 3, não, 4. Não tem errado aqui, né? As últimas 4 linhas, tá? Então, se eu ler nada, né? Então, a gente tem aí vários problemas também, quando a gente fala de... Tá na agricultura aqui. Quando a gente fala de que esses países, né, você ainda tem nesse processo a devastação da savana, né, que a gente viu nos capítulos anteriores, das florestas tropicais. Quando você vai abrir uma mina de diamantes, às vezes naquele lugar ali onde você, opa, aqui tem muito diamante aqui, você precisa fazer uma mina aqui. Só que essa região é região de floresta. Você acaba derrubando a floresta. Né? Ah, vamos criar uma lavoura aqui de algodão. Não, mas tem floresta aqui, tem savana aqui. Ah, derruba a savana, né, e planta algodão. Então, você tem também o aspecto contrário. Quando esses produtos acabam criando uma devastação excessiva da natureza, do meio ambiente africano, né? Então, lá na página 42, né, já na página 42 aí, nesse segundo parágrafo aí, os problemas socioeconômicos das nações ricas, tá? Vocês podem grifar esse parágrafo inteiro aí, e essas 3 linhas em cima também, tá? Desse primeiro parágrafo, pode grifar essa parte inteira, tá? Que vai falar sobre a maldição dos produtos, dos recursos, sobre como esses países às vezes não conseguem investir esses recursos de volta, e também sobre alguns problemas ligados aos conflitos aí que existem nesses países. Então a gente tem aí um continente riquíssimo, né? Mas que, de novo, eu falo, não consegue usar essa riqueza para fazer os países se desenvolver internamente. Certo? Chegamos à agricultura, atividade agropecuária. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Se tiver, pode ir falando, tá? A gente pode ir perguntando. Então a gente chega aqui. Atividade agropecuária, agricultura, cultivo de plantas, e pecuária, criação de animais, tá? Atividade mais importante da África, tá? Agricultura. É a atividade que emprega mais pessoas, tá? Em alguns países, cerca de 60% de todas as riquezas econômicas, financeiras, do PIB, né, o Produto Interno Bruto, vem da agricultura, né? E em alguns lugares, 30% da explotação desses países, comércio exterior, né, que um país vende para fora, vem de produtos agrícolas, tá? 2 principais modelos. O primeiro, a agricultura comercial, que a gente conhece bastante também aqui no Brasil, que é quando você planta uma lavoura gigantesca, até perder de vista, de soja, de milho, de algodão, e a maior parte dessa colheita é para vender para fora. Vender, no caso do algodão dos países africanos aí, vender algodão para as fábricas de roupa na Inglaterra, para fábricas de roupa na China, da agricultura comercial. Produtos agrícolas, principalmente tropicais, para exportação. Tem muitas empresas com investimentos na África nesse sentido, nessa agricultura comercial. A gente falou mais cedo das empresas de chocolate. Suíço, chocolate belga,
chocolate dos Estados Unidos também, por que não? Né? A Hershey's, né? Empresas que investem ali nessas lavouras, né? Investem em sistemas de irrigação, em sementes selecionadas para conseguir ter uma grande produtividade, né? Os principais produtos: café, o cacau, que é matéria-prima para o chocolate, a borracha, o açúcar, sim, cana de açúcar, tá? Algodão, para as fábricas de roupas e calçados, e amendoim, tá? Tem outros vários produtos, mas esses são os principais aí, que são explorados por países de todo o continente africano, tá? É o Rafael que voltou? Tchekênia vai entrar aqui agora. Vamos abrir aqui, permitir, Tchekênia. Vamos continuar aqui, ó. Ver se ela vai querer falar alguma coisa. Vou dar algum recado para vocês. Deixa eu ver aqui. Oi, Kênia. Quer falar com eles? Bom dia, meninos. Tudo bem? Bom dia. Olha só o que acontece. Eu gostaria que todos abrissem as câmeras, por gentileza, que eu tenho um recado para dar, muito sério, que está acontecendo. Estão sem nomes? Não estou conhecendo. Esse é Maria. Quem que é essa menina aqui, ó, de blusa azul e cabelos pretos? Amanda. Vocês Amanda tá diferente. Ananda. É a Ananda. Ananda. Gente, que menina diferente. Eu pensei que era uma aluna novato. Gente, vocês precisam voltar logo. Vocês já estão ficando diferentes. Eu não conheci Irreconhecível, Ananda. Bonita, né, Sandra? Parabéns. Olha só, meninos, o que acontece? A partir de amanhã, o professor, nós vamos passar na sala, o professor não pode mais aceitar se não tiver com a câmera ligada e se não tiver com o nome. O que acontece? Foram invadido uma sala de aula com a figura de um palhaço, sem nome, e aí agora a gente não vai aceitar mais, porque não abre a câmera, a gente não vê a pessoa, a gente não sabe quem é, passaram uns vídeos muito feios, e a gente não sabe quem é. Então, para que isso não aconteça, para a segurança de vocês, o professor não vai mais colocar presença para alunos que não tiverem, ou melhor, não vai aceitar. O aluno que tiver com a câmera fechada, o professor vai excluir da aula. Não entrou no primeiro horário, professor Rodrigo? Não vai aceitar no segundo horário, enquanto a Kênia não pediu o senhor para liberar qualquer sala para que o aluno possa entrar. Por quê, gente? Porque tem alunos que estão pegando somente o segundo horário. E a aula começa 8 horas e vocês têm que estar na sala 8 horas, porque se fosse na escola, vocês não entrariam. O que acontece, professor? Só vai permitir o aluno entrar no segundo horário quando o pai ligar aqui e justificar, porque senão o senhor não vai permitir mais o aluno entrar na sala de aula. Compreendido, meninos? Carregador. Dá um joinha aí, quem entendeu. Então, câmera ligada, 8 horas na sala, não vai entrar no segundo horário se o pai não ligar aqui e vai ficar com falta. Gustavo, cadê você? Cadê sua câmera? Queria ver você. Gustavo tá aqui. Mostra aí você, Gustavo. Tá aparecendo, não? Não. Aqui. Só coloca assim, Gustavo também está aqui. Ok? Então, não precisa eu entrar na sala amanhã não, né, professor? Porque agora isso vai ser cobrado de você. E outra coisa, deu 8h15, o aluno não entrou, nós vamos ligar para os pais saber por que os alunos estão assistindo aula. Combinado? Os pais de vocês agora vão ficar vão monitorar vocês. Beijo. Boa prova e as provas começam essa semana. Então, galerinha,
Sexta-feira agora já é o simulado, tá? 3 questões de português, 3 de matemática, 3 de histórias, 3 de ciência, 3 de geografia, 1 de inglês, 1 de espanhol, 1 de ensino religioso. A mãe dele falou que tá com o telefone. 1 de espanhol. O telefone pediu para passar atividade para ele. São exatos. Então, são 20 questões no simulado, valendo 10, né? Lembrando que essas aulas de vocês presencial é a contínua. Aluno entrou, não abriu a câmera, não está participando? O professor vai tirar da aula mesmo, tá bom? Vou postar daqui a pouquinho no Agenda Edu o cronograma das avaliações. Fique atento e olhe com atenção, ok? Qualquer dúvida, só perguntar para o professor. Certo, galerinha? Beijo, boa aula, tá? Tchau, tchau, Nanda. Ela tá linda. Tchau, galerinha. Não, eu tô ligando, só que... Então, meninos, ouviram, né? A importância da câmera, né? Então, vamos continuar? Onde estávamos? A África, né? Atividades agropecuárias do continente africano. A gente estava falando aí sobre a exploração de algodão, exportação de outros produtos, né? Aí a gente tem na agricultura comercial, tá? Lá, vocês grifarem esse terceiro parágrafo, aí na página 42, tá? Esse que fala da agricultura econômica, atividade mais econômica importante da África, tá? Aí já lá na página 43, vocês grifarem lá esse parágrafo aí que fala sobre agricultura comercial, né? Que ela emprega máquinas, né? Tratores, sementes, fertilizantes químicos, né? Então, esse segundo parágrafo aí. E nesse terceiro parágrafo, vocês têm aí, grifar aí as três primeiras linhas, tá? Fala aí sobre os produtos agrícolas mais importantes para a agricultura comercial africana, né? E a gente, como a gente falou, tem 2 modelos. Esse é a agricultura comercial, né? Grandes áreas com produção para exportação. E a gente tem a agricultura de subsistência, cadê? Né? A agricultura de subsistência, praticada na maior parte do continente, onde a produção é voltada para o consumo interno, tá? Das próprias famílias. São pequenas propriedades, tá? No meio das vezes. E a família tá ali, o que ela planta, ela consome, e o pouquinho que sobra, ela acaba vendendo para conseguir dinheiro para comprar outras coisas que ela não produz ali, né? O uso de técnicas ultrapassadas, técnicas antigas, né? Que o pessoal faz a mesma coisa desde 2000 anos atrás. Principalmente o uso de queimadas, né? Para você ter a fertilidade no solo, né? O pessoal que faz a queimada antes, pois acredita que o solo acaba ficando mais fértil. Mas, na verdade, o que acontece? Quando você faz uma queimada, você ali, no primeiro ano, você tem muitos nutrientes ali no solo, por causa do que você pega ali a matéria orgânica e quebra os minerais, os vitaminas e vai para o solo ali. Só que a partir do segundo, terceiro ano, esses nutrientes já não estão mais ali, né? Já não estão mais ali. Então, você vai ficando com o solo cada vez mais pobre, cada vez mais improdutivo, os pés de algodão não crescem do mesmo tamanho, a lavoura de amendoim não tem a mesma produtividade, né? Então, você tem aí essa técnica já ultrapassada aí. Eu uso nessas áreas de agricultura de subsistência, né? Automaticamente, elas são praticadas em áreas menos produtivas do continente, tá? Dos países, porque as principais produtivas, o que faz? Os empresários, as empresas vão lá e compram para plantar cacau, para plantar algodão, né?
Então, essas pequenas propriedades de agricultura de subsistência acabam sendo as áreas menos produtivas. Os principais produtos são o feijão, o milho, a batata doce, banana, produtos ali alimentícios para o consumo interno, né? Não é destinado à exportação. E, atualmente, se a gente pegar todos os continentes, a agricultura na África é a que tem o menor grau produtivo de todo o planeta, né? Justamente por causa desses problemas aí que a gente vai falando, da falta de muitas das áreas serem produtivas, o pessoal usar técnicas de cultivo já ultrapassadas, antigas, que não conseguem melhorar a produtividade, né? Por isso, a própria FAO, que é a fundação, uma organização dentro da ONU, né, das Nações Unidas, que cuida dessa parte de alimentação, né, que observa, né, a respeito da nutrição de crianças, de pessoas assim, né, ela fala que para os países melhorar essa produtividade, é preciso que eles busquem cada vez mais formas mais produtivas, colocar mais tecnologia, para que a África consiga produzir os alimentos para o consumo interno dos países, para que barateiem. Porque na África, você tem muitos produtores de alimentos, mas que não são capazes de abastecer os próprios países, né? E, muitas vezes, por ser menos alimentos, o preço deles acaba sendo alto. E sendo alto, as pessoas mais pobres, né, que em vários países africanos está ali 30% até 40% da população, não conseguem comprar esses alimentos, né? Então, uma agricultura mais produtiva vai suprir essa demanda de alimentos, né, quantidade de alimentos para as pessoas, e também baratear os preços, né, fazer os preços serem menores e que as pessoas mais pobres consigam comprar os alimentos ali para elas se sustentarem, né? Então, aí, quarto e quinto parágrafo, aí, na página 43, tá? Pode grifar ele inteiro, esses parágrafos que falam aí sobre a agricultura de subsistência, né? E também o primeiro e segundo parágrafos lá da página 44, tá? Porque é importante que a produção de alimentos cresça, porque a África hoje, a maioria dos países da África são países que a população mais cresce no mundo, né? Tem a Nigéria, você tem Etiópia, tem vários países com muita população, né? E se você não tiver alimentos disponíveis no mercado para as pessoas comprarem a preços baixos, você vai ter cada vez mais número de pessoas ou passando totalmente fome ou que não conseguem comprar, ter acesso a alimentos para uma alimentação balanceada, certo? Alguma dúvida até aqui, meninos? Tudo bem? Tudo certo? Sim, tudo bem. A gente fecha essa parte aqui da agricultura, Cabo da Boa Esperança, lá no sul do continente africano, e a gente chega à parte industrial, né? A parte do espaço industrial africano. A industrialização na África, ela é bem recente, se a gente observar com outras regiões do mundo, né? A Revolução Industrial começou a 1780, 250 anos atrás, mais ou menos, né, na Inglaterra. 250 anos atrás. Você tem lugares, a primeira revolução, né, 250 anos atrás. Depois a gente teve a segunda, ali 1850 até 1900. Você teve a terceira, ali nos anos 1970, até 1990, né? E hoje a gente está passando por uma chamada quarta evolução industrial, né? Que é a evolução tecnológica, uso de tecnologia. Em alguns lugares da África, tá?
Vários países, então, que vários países. Luiz, você vai entrar com outro lugar? Vai entrar com o celular dele, eu acho. Luiz, conseguiu conectar? Conseguiu. Maria Luísa, Eloá, não estou vendo vocês, tá? Lembra que a tia Sandra falou agora, câmera ligada, né? Tá. Então, alguns lugares da África, eles estão passando pela primeira revolução industrial ainda, né? Então, tendo as primeiras fábricas só agora, no começo do século XXI. 250 anos depois do que isso aconteceu na Europa, tá? Então, alguns lugares estão passando ainda por esse começo da industrialização, né? Por isso, ela é considerada a menor índice de industrialização de todos os continentes, tá? Mas tem regiões industriais já importantes, já um pouco desenvolvidas, né? Como vocês podem ver aí no mapa da página 47, né? Esse mapa aí, onde a gente tem as regiões industriais da África em rosa, né? A gente consegue ver algumas manchas por todo o continente, né? A gente tem lá bastante no norte do Egito, ali próximo do Cairo, ali na foz do Rio Nilo, a indústria petrolífera, têxtil, alimentícia e siderúrgica egípcia muito forte. A gente tem a indústria na Argélia, né? Indústria com muita presença de empresas francesas, até porque, lembra que eu falei? A Argélia foi colônia da França, né? Tem vários franceses e são descendentes de argelinos. Então, você tem uma indústria ali de óleos, vegetais e máquinas agrícolas ligadas a empresas francesas. Você tem a África do Sul como o principal país industrial do continente, lá no sul, várias regiões industriais, próximo às capitais do país, né? Lembrando que a África do Sul tem 3 capitais oficiais, Cidade do Cabo Legislativa, onde ficam os deputados deles, né? Você tem Pretória, onde fica o presidente, e você tem Bloemfontein, que fica o STF deles lá, o Supremo Tribunal de Justiça deles. E você tem também Joanesburgo, que é a maior cidade do país, que é como se fosse São Paulo para eles, né? São Paulo deles lá. Então, você tem várias regiões industriais justamente próximo a esses lugares, cidades importantes, tá? Principalmente indústria química, metalúrgica e siderúrgica ligada a beneficiamento desses minérios, né, que a gente falou, ferro, ouro, né, a indústria têxtil, produção de roupas, papel, máquinas industriais, máquinas para outras fábricas e equipamentos de transporte. Que são esses? São indústria, vagões de trem, né, trilhos de trem, certo? Navios. Então, a gente tem na África do Sul esse principal ponto aí. A gente tem outros lugares também, a Nigéria, né, o Marrocos, o Zimbábue também, tem algumas regiões industriais aí. Mas, enquanto a gente tem países como a África do Sul e Egito, que já tem uma atividade industrial bastante, você olha para o outro lado, você olha para uns países como o Chad, como Benin, né, como a própria Libéria, onde a industrialização praticamente não existe, né? Menos de 20% do PIB desses países vem de atividades industriais, né? Então, você tem aí uma economia, mostrando até aquilo que a gente falou sobre agricultura, países que têm uma atividade de agricultura muito forte, uma atividade industrial baixa. Isso quer dizer o quê? Que esses países têm exploração de recursos, mas eles vendem essas matérias-primas para fora e não produzem ali dentro
fazem a transformação desses produtos em algo industrial dentro do país. Eles acabam vendendo a matéria-prima para outros países, né? Então, aí, a gente tem uma relação aí entre lugares muito agrários, muito agropecuários e pouco industriais. Quer dizer que eles estão vendendo isso para fora. Eles não estão fazendo produtos aqui. Como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem várias empresas que fazem suco de laranja em caixinha, os laticínios, né? Fábricas de queijo, né? Então, a gente produz muita coisa aqui. Em alguns lugares da África, não. Eles pegam toda a produção desses produtos e vendem para fora. E lá nos outros países, eles vão fazer o processo de industrialização dessas matérias-primas, tá? Primeiro parágrafo, na página 46, e também o terceiro e quarto lá na página 47, tá? Para a busca de fazer com que haja um crescimento desses produtos, né? A gente tem aí a indústria africana, a indústria africana, mesmo nos lugares, principais lugares ali, África do Sul, no Egito, é uma indústria que produz produtos menos complexos, né? Você tem pouquíssimas fábricas, por exemplo, de computador, fábricas de automóveis, né? São principalmente fábricas que pegam o petróleo, refina ele para fazer gasolina, né? Você tem ali fábricas de cimento, né? Fábricas de roupa, coisas que não precisam de muita tecnologia ali, de muita pesquisa, tá? Então, o pessoal está tentando buscar melhorar o grau de tecnologia dessas fábricas nos países africanos, né? Fábricas mais robotizadas, de repente, criar fábricas ali para celulares, para computadores, né? Então, muitos países acabam se unindo em organizações internacionais, né? De cooperação, os blocos econômicos. A gente lembra do Mercosul aqui, que é o bloco econômico que o Brasil faz parte aqui, junto com a Argentina, junto com o Chile, junto com o Uruguai. Com o Chile, não. O Paraguai e o Uruguai, né? Tem a União Europeia lá na Europa, né? Então, alguns blocos econômicos têm surgido na África, né? O principal a gente tem a União Africana, né? E a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, né? Austral, toda vez que vocês ouvirem Austral, quer dizer que a gente está falando do Sul, tá? Então, lembra, Boreal, Norte, Aurora Boreal, Austral, Sul, tá? Mas ao Sul. São os países, formados por países ali abaixo da linha do Equador, que é essa que vocês estão, inclusive, vendo os países aí no mapinha, da página 48, tá? E a União Africana de Nações, ela criou, em 2019, né, foi implementada esse ano, comecinho desse ano, uma zona de livre comércio, né, entre os países que fazem parte, a maior parte dos países que fazem parte da União Africana, justamente para facilitar o comércio, né, a troca de pessoas, a circulação de cientistas, de trabalhadores entre os países da continente africano. Então, a gente tem um crescimento desses blocos econômicos, certo? Primeiro parágrafo lá na página 48, tá? E o segundo e o terceiro lá na página 49, que fala lá, esse aí, ó, em 2019, os países da União Africana estruturaram a zona de comércio, tá? E esse segundo aí, de acordo com o FMI, para que o continente consiga atrair capital, é fundamental investir em infraestrutura, saneamento básico, sistema de comunicação e transportes. É aquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo, que, vamos por exemplo, vamos pegar Pedro, você vai abrir uma fábrica de sorvete. Sorvete é um produto que precisa ter cuidado, né? Você vai abrir uma fábrica de sorvete num lugar que não tem uma rodovia boa, é estrada de terra. Você vai abrir sua fábrica de sorvete lá?
Não, peraí, professor. Ó, se for fábrica para fabricar e as lojas comprarem, eu faço em qualquer lugar. Mas agora, se for uma loja para se vender lá, aí não. Não, mas justamente a estrada para andar rápido, né? Porque você, imagina, você vai mandar muito sorvete para sair distribuído, né? Então você vai precisar construir sua fábrica em um lugar que tem estrada ou até uma ferrovia para transportar o seu sorvete, para ir para cidades, para os lugares de distribuição e aí sim ir para as lojas, né? Então é isso aí. Então, você precisa ter infraestrutura. Outro exemplo, você vai, deixa eu ver aqui, uma fábrica de carros, né? Carros, você vai criar uma fábrica de carros ali. Só que você vai fazer com que, vai exportar esses carros para outros países. Do outro lado do oceano. Não tem como você mandar isso de caminhão, esses carros de caminhão. Você precisa ou mandar de avião, só que o avião é um transporte mais caro para carregar carro, né? Porque carro um carro grande, né? Então, dentro de um avião ali, se o avião for muito grande, vai caber ali no máximo 20 carros. Então, você vai precisar transportar ele de navio. Mas aí, seu país não tem um porto grande para o navio, aqueles navios grandes assim, de 500, 600 metros, de comprimento assim, chegar e pegar os carros. Então, você precisa de portos. Então, para o desenvolvimento das indústrias, é preciso que você tenha uma infraestrutura também. Estradas, ferrovias, portos, tá? Para poder circular os seus produtos. Aí a gente tem aqui alguns objetivos da União Africana de Nações. Eu não vou falar de todos, porque são muitos, demoraria bastante, né? Mas eu vou falar de alguns aqui. Esse primeiro aí, ó, alcançar na maior unidade e solidariedade entre os países africanos e os povos africanos, tá? Dentro da África, hoje, a gente tem vários países que têm conflitos internos, guerras civis, por conflitos políticos, para dominar minas cheias de ouro, de carvão, seja, e também a gente tem conflitos entre países, né? Então, um dos objetivos da União Africana de Nações é fazer com que os países tenham uma cooperação entre si maior, né? Acelerar a integração política e socioeconômica do continente. O pessoal fazer mais negócio entre si, né? Cooperação, integração, é você ter, por exemplo, vamos usar a fábrica de sorvete lá como exemplo. Você ter lá um engenheiro alimentar do Egito, um nutricionista, sei lá, da África do Sul e um chefe de linha de produção da Nigéria. É você ter esse monte de pessoas qualificadas numa mesma equipe de uma mesma empresa, trabalhando para o desenvolvimento de uma indústria que vai gerar mais empregos, né? E aumentar a renda daquele país ali. Então, isso é uma coisa que a União Africana de Nações deseja. Outra coisa que é importante é esse quinto ponto, promover a segurança e estabilidade do continente, tá? Porque imagina, o chinês vai abrir umas fábricas lá, né? Se ele vê que o país está em guerra civil ali, tem uns negócios meio complicados, ele não vai colocar a fábrica dele ali, vai correr risco de, no meio de um conflito, o pessoal derrubar o muro da fábrica dele? Não vai. Ele vai colocar a fábrica dele em países mais seguros, mais estáveis, tá? Então, promover a segurança e estabilidade dentro do continente é para atrair pessoas de outros lugares, empresas de outros lugares, para irem lá, abrir suas fábricas e gerar empregos para o país. Tá? Nessa segunda parte aqui. Opa, pulou demais. Alcançar uma maior unidade e solidariedade entre os países e povos africanos. Esse aqui é o primeiro. Né? Promover o desenvolvimento sustentável nos níveis
só econômico, social, cultural, bem como a integração entre as economias africanas. Desenvolvimento sustentável, tá? Você saber explorar o seu recurso. Ouro acaba, petróleo acaba, floresta acaba, tá? É justamente isso. A União Africana tenta fazer com que o crescimento, o desenvolvimento sustentável aconteça com mais força, né? E o último ali, trabalhar com parceiros internacionais relevantes na erradicação de doenças evitáveis e promoção da boa saúde do continente. A África, os países africanos, perdem muito, gastam muito dinheiro com saúde, né? E mesmo assim não é suficiente. Então, tentar fazer convênios com outros lugares para fazer com que você tenha menos gastos com saúde e com isso poder investir esse dinheiro, seja na construção de estradas, de aeroportos, ou seja na formação de profissionais, ou seja na educação, certo? Ai, 10h30. E a gente chega ao nosso setor terciário, tá? Que assim como aconteceu na América, né? Você teve uma mecanização do campo, né, e concentração de terras no continente africano. Isso fez com que a gente teve um grande êxodo rural. O que é êxodo rural? Pessoas saindo do campo e indo para as cidades, né? Então, você viu as cidades crescerem, regiões metropolitanas crescerem, né? E quando você tem mais cidade, mais pessoas na cidade, você precisa de quê? De mais supermercados, de mais ônibus para levar essas pessoas para o trabalho, né? Mais hospitais, mais escolas. Então, você cria mais lojas também, né? Então, você faz com que esse setor terciário, que é de comércio e serviços, o que é serviços? Por exemplo, quando você vai no dentista, você vai ali porque aquela pessoa ali, ela é especializada em fazer clareamento dental. Ela vai prestar um serviço para você, né? O provedor de internet, né? Você contrata ou a empresa para ela você ter acesso à internet. Então, isso é o setor de serviços, tá? Então, quando você teve esse crescimento das cidades, você teve também o crescimento do setor terciário, tá? Para justamente conseguir atender essas populações da terceira. O setor bancário cresceu também, né? O comércio e o turismo, muito importante também, atividade econômica para os países africanos, porque várias pessoas de várias partes do mundo, Estados Unidos, do Brasil, da Ásia, Japão, né, vão para a África, para os países africanos, para ver tanto, no caso lá do Egito, as pirâmides, no caso ali da África do Sul, safari, ver leão, ver elefante. Então, você precisa de hotéis, você precisa de restaurantes, né? Então, você gera uma grande quantidade de empregos por conta dessas atividades de turismo, pessoas que vão visitar o continente africano, né? E aqui, por conta disso, você tem construção de aeroportos, né? Para essas pessoas conseguirem chegarem e dali ir para os lugares que interessam para eles, tá? Vocês têm o aeroporto de Joanesburgo, né? Uma das principais portas de entrada para a África, para o continente africano todo, porque de lá muitas pessoas vão para esses aeroportos assim, né, em voos internacionais, do Brasil do aeroporto de São Paulo para Joanesburgo. E de Joanesburgo, o pessoal vai para o interior da África do Sul, vai de aviãozinho menor, né? Então, acaba sendo uma porta de entrada, tá? E aí, o último parágrafo aí da página 49, tá? Vocês grifarem. E o primeiro lá da página 50, certo? Acabou, Alguma né, dúvida, meninos? Oi? Acabou, né? Fica por aqui. Alguma dúvida, meninos? África, que grande pirâmide do Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, pirâmide de Quéops, pertinho do Cairo. Tem uma foto famosa
de um lado o pessoal tira foto das pirâmides, não tem nada atrás. Aí o pessoal vira para o outro lado, tá a cidade do Cari em volta das pirâmides, assim, né? Então, vamos ver aqui. Tem um compartilhamento, vamos voltar aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Nenhuma dúvida não, meninos? Não. Não? Então, simulado, tá? Sexta-feira. Conteúdo para o simulado de geografia. Eu vou mandar o slide para vocês estudarem agora pela Agenda Edu também, tá? Vai ser sobre a regionalização da África, que é o conteúdo que a gente viu na aula passada. E o conteúdo de artes, tá? Para a questão de arte, vai estar junto também, tá? Vai estar tanto de artes quanto o de geografia no mesmo slide que eu vou mandar para vocês, tá? Vai ser sobre o Liechtenstein, tá? A questão de artes do simulado, certo? Vou mandar tudo pela agenda do lá também, o slide de hoje. E bom, é isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, tchau, meninos. Até a semana que vem. Tá bem? Tchau. Bom descanso. Falou. Tchau. Sim, bem, professor.